Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso PátioCast de hoje com um episódio especial, né, aqui para aquecer o lançamento do Ditame Podcast. É o novo projeto dos convidados especiais de hoje. A gente vai conversar com eles agora para entender como eles chegaram até aqui, os projetos que estão em andamento e o que esperar desse novo podcast que vai lançar aí no mercado. Prepare-se para muita troca de experiências aqui sobre contabilidade. E antes eu vou apresentar quem são esses novos convidados especiais aqui na mesa hoje. Nossa mesa está cheia hoje, né, produção? Guilherme Luiz Gomes Cordeiro, o empreendedor. Seja bem-vindo. Obrigado. Roberto Alexandre Nogueira Brum, empresário, economista e contador. Seja muito bem-vindo também. Obrigado pelo convite. E ao meu lado aqui o contador Diogo Souza Parreira. Seja bem-vindo, Diogo. Olá, obrigado, viu? Bom, eu apresentei assim rapidamente, mas eu quero ouvir de cada um de vocês. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês para o pessoal aí que está assistindo pelo YouTube, né, ouvindo pelo Spotify. Então, ao começar pelo Roberto, né, eu quero que conte pra gente, Roberto, um pouquinho de você. Quem é o Roberto? Por que por mim, né? Só pela questão de idade, né? Vocês estão... Olha, Pela ordem. No né? começo da apresentação eu tentei fazer um sorteio, mas agora... Bom, eu tenho aí já um período de experiência no mercado, né? E a ideia da gente buscar esse novo mercado que está nascendo aí, que na verdade já está consolidado, e a gente que está nascendo nesse mercado, é transferir conhecimento, transferir experiência, também adquirir experiência, né? Acho que a gente vem vivenciando um momento no mundo onde a gente tem muita informação e, às vezes, pouco conteúdo. E talvez a gente adicionar um pouco mais de informação e tentar formatar conteúdo. Esse seria o nosso desafio quanto a esse novo projeto da nossa empresa. Com certeza. Eu? Diogo. Olá, sou o Diogo, contador, atuo na área de contabilidade há mais de 15 anos. Quero, né, com esse novo projeto nosso, contribuir com conhecimento, com responsabilidade, né, porque é uma responsabilidade muito grande, né, você cuidar de empresas, orientar, né, e trocar experiência, né? Como mesmo o Roberto disse, todos os dias estamos aprendendo algo novo, né? E nesse Brasil nosso, que são diversas regras, diversas normas, né, Roberto? Lei, e isso muda diariamente, né? Então, nós, como profissionais da área contábil e consultoria também, né? Que nós não nos limitamos só à contabilidade, queremos oferecer soluções práticas para os negócios, né? Fazer com que empresários micros e pequenos empresários se tornem grandes empresários, né? Porque a contabilidade ela está ali junto da consultoria para fazer com que isso aconteça, para orientar o empresário. Estamos aí para distribuir e dividir, né, o nosso conhecimento com os nossos clientes, com quem for precisar da nossa prestação de serviço. É isso aí. Muito bom. Vamos lá. Rafael, é um prazer estar aqui e eu atuo com a gestão financeira, né? O Roberto é um grande mentor para mim. Acho que eu não vou falar que ele é como um pai, porque aí seria muito mais... Você vai entregar a minha idade. Já falamos de idade, inclusive. Né? É como um irmão mais velho. Um pouco bem mais velho, mas um irmãozão mesmo. Já comecei sofrendo bullying. Né? Já começou bem, né? Olha o tarismo. Tem sido experiências maravilhosas desde 2017, né, Roberto? 2017 eu tenho tido uma experiência com o Roberto na área da gestão financeira e para mim é extraordinário, porque eu sou formado em empreendedorismo e eu prestava esse serviço de uma forma muito, muito animada para as empresas que eu trabalhei, né? Que eu já tinha, pela minha formação, eu já tinha entendimento do compras, do financeiro, de diversas áreas por conta da minha formação. Quando eu me encontrei com o Roberto, tive a oportunidade de prestar serviço com ele, isso,
expandiu a minha mente. E aí a gente conversando recentemente, a gente precisa levar isso para outras pessoas, porque dos nossos clientes na consultoria, nós temos algumas situações que a gente, cara, poxa, se a gente pudesse levar isso para mais gente, fizemos tal coisa e, cara, funcionou muito. E eu entendo que esse projeto, esse trabalho que a gente está se lançando, se desafiando, é um desafio para nós também, né? Ele tende a atender aí muitas pessoas e colaborar, porque o nosso propósito, ele, acima de tudo, ele é contribuir, colaborar para que as pessoas tenham sucesso nos seus empreendimentos, nas suas atividades. Então... Perfeito. Vou aproveitar o gancho que você falou sobre o Roberto ter te ajudado, né? O Roberto, que é empresário, contador, já ao longo da carreira lidou com muitas empresas, né? E ajudou elas a crescer, com certeza. Roberto, qual foi o seu maior aprendizado que você tirou dessa trajetória, né, da experiência profissional? Eu acho que o grande aprendizado que a gente tem, e às vezes demora muito tempo para que a gente aprenda sobre isso, é que nada supera o trabalho e o tempo. Né? Não, a gente às vezes acredita, e eu também já passei por isso, e demorei para aprender, que você quer as coisas de maneira um pouco mais imediata. E toda vez que o empresário quer as coisas de maneira muito mais imediata, ele sofre um revés, porque o básico bem feito todo dia supera qualquer estratégia extraordinária. Uma pequena estratégia implementada todos os dias de maneira consistente e consciente, né? Se respeitando o tempo, você pode explodir, você pode achar um nicho de mercado e explodir. Isso tem vários cases de sucesso, mas nada supera o básico bem feito todo dia, com constância, né? Você ser melhor 0,01% ao dia. Se você for o melhor 0,01% do que você foi ontem, pode parecer pouco, mas se você botar isso no universo de 10 anos, você se surpreende com o resultado, e você também se surpreende, né? Eu já entregando a minha idade, né? Não questão de bullying, não, né? Mas assim... Experiência, Roberto. Eu demorei um pouco para aprender isso, né? E quando a gente é mais jovem, a gente acredita que tudo acontece muito rápido, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje, né? Você vê grandes explosões, né? E o cara não tem consistência, porque falta constância, né? A explosão, ela é uma coisa que precisa ser administrada, mas tem que ter constância, tem que ter o trabalho básico bem feito todo dia, o básico bem feito todo dia. E geralmente o básico bem feito todo dia é um saneamento básico, que eu brinco, né? Ninguém vê saneamento básico, né? Por isso que ninguém faz saneamento básico, né? Porque fica debaixo da terra, né? Mas ele tem uma importância muito grande. Então, acho que o recado que a gente pode tentar transmitir para os nossos ouvintes, para o pessoal do canal, faça o básico bem feito todo dia, né? Demora para a gente aprender, né? Mas a gente tem resultados. Uns conseguem mais rápido, porque isso é sorte, é mercado, é preparo, né? As pessoas às vezes falam assim, o cara teve sorte. Ele teve sorte, mas se ele não está preparado, ele não vai conseguir tirar frutos dessa sorte. Nem vai encontrar essa sorte. Nem vai encontrar essa sorte, né? E aí você tem que estar... A constância, né? A constância é o grande desafio da gente, inclusive para nós mesmos, né? Então, eu acho que se eu pudesse deixar um recado, é a constância e o básico bem feito todo dia. Uau, já começou inspirando, né, Diogo? Agora, o simples não é tão fácil, né? É verdade. É que a gente costuma dizer, né? Parece simples, mas para fazer não é tão fácil. Nesse mundo nosso de contador, né? Todo mundo, 98% das empresas, talvez eu esteja enganado, mas é uma estatística, elas são pequenas empresas, né? E a grande maioria enquadrada num regime tributário que se chama simples. Então, todo mundo fala assim, é simples, não vou nem pagar para o contador, porque é muito fácil, isso, né? O simples não é fácil, não é fácil, né? Acho que de tudo, né, Roberto? Acho que tudo que a gente se propõe, assim, para fazer... Porque muitas das coisas a gente vê uma fórmula muito simples, né? A vida é simples, se a gente parar para pensar. Porém, existem regras, né? Existem algumas dificuldades que precisam ser alcançadas. E isso faz parte da trajetória de todo mundo. Mas parece simples, mas não é simples, né? Pegando um gancho mesmo no que o Roberto falou, muitos
acham essa questão assim, sorte, né? Não é sorte. Eu acho que tanto para nós, técnicos, profissionais, não existe sorte, existe uma constância, né? Nós nos decidimos e permitimos dentro de nós o conhecimento. Né, para que tudo isso aconteça através do conhecimento. E eu sempre costumo dizer que o conhecimento ele é uma permissão que nós fazemos dentro de nós. Né? A partir daí, começa as dificuldades. Porque o conhecimento também ele traz dificuldades, porque ele vai te desafiando diariamente, né? Para que você se desafie. É necessário o desafio. Né? Eu costumo dizer também que a oportunidade ela não bate na nossa porta. Né? É nós quem criamos todos os dias. A oportunidade ela nunca vai vir batendo na... Cai do céu, né? Exatamente. Aí já é sorte, né? Eu penso dessa forma. Eu acho que se a oportunidade bater aqui na minha porta, tive sorte. Mas, diferente disso... Se você estiver preparado, né? Exatamente. E a sorte, ela se consolida. E até para você ter sorte, você precisa de uma ação, né? Exatamente, né? É interessante que eu estava vendo naquele livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele vai falar justamente sobre isso. Né? Nossa, a sorte não sorri para mim e tal, mas peraí, você tá preparado para a sorte? Né? Sorte? É isso mesmo. Você tá preparado para isso? O que você construiu com isso? Né? A oportunidade ela tá passando, mas se você não tiver preparado, não é que ela não veio, é que você não viu. Você não estava preparado para quê? E também como nós não fomos ensinados, assim, acho que o Brasil ele não tem essa cultura, né, da educação financeira. Isso faz muita falta na vida de um ser humano. Né? E o Brasil não tem essa cultura, logo isso também às vezes não é herdado dos nossos pais, né? E isso molda a gente a ter paciência, como o Roberto mesmo falou. A gente nada acontece de hoje para amanhã, né? Existe ali um processo que tem que ser seguido, né? E nesse processo existem diversas dificuldades. E a ausência eu penso dessa forma, a ausência da educação financeira, ela acaba prejudicando o nosso eu adulto, né? Porque a educação financeira, ela nos limita, né? Em determinados momentos, digamos, será que é a hora de eu comprar? Será que eu preciso poupar mais? Isso não existe. A gente acaba aprendendo, às vezes, na dor, né? Passando uma necessidade, né? Ou às vezes, raras vezes eu já vi isso acontecer, mas de pessoas observar, né? Alguém ali, né, passando por uma dificuldade, né? Eu vou aprender aqui que dessa forma eu não devo seguir. Mas a ausência da educação financeira, ela acaba interferindo no eu adulto hoje, né? Porque, ainda mais nessa geração, né? no mundo que nós estamos vivendo agora, que é tudo instantâneo, basicamente assim, você tem quase toda a informação na palma da sua mão. Então isso gera muita ansiedade. Né? Eu vejo hoje nos jovens, eu vejo hoje nos novos empreendedores, né, da quais nós temos acesso, eles querem ter sucesso logo e não quer, às vezes, respeitar o processo. Né? Mas, enfim, né? Estamos aí para contribuir, né, com essa trajetória, né, e transmitir nossos conhecimentos, né, as nossas soluções, para que todos cresçamos. Né? Porque eu sempre costumo dizer, todo ser humano precisa de orientação. Todo ser humano, seja ele qual for. Mas, como eu disse no início, né, existe uma permissão que nós temos que fazer dentro de nós, que é o conhecimento. Né? O conhecimento, ele transforma a vida das pessoas. Perfeito. E é bom inspirar as pessoas que estão ouvindo, porque são justamente, assim como vocês tratam com MEIs, né, empresários todos os dias, esse é o público que está ouvindo. Né? Nossa rede, a gente tem, é formada por empresários, né, desde MEIs a pequenas empresas que estão aí precisando de orientações, conhecimento, né? E trazer esse conhecimento, né? Com 3 autoridades do assunto, né? Vai ser muito interessante. Eu quero até saber, daqui a pouco vai aparecer aqui na tela, um pouquinho mais sobre esse projeto, que é o Ditame Podcast, que tem um conceito muito interessante, né? Ele vai trazer temas acerca aí da contabilidade. Eu queria saber de vocês, que temas vocês vão tratar? Que temas vocês vão abordar? Conta pra gente. Conta aí pra nós que aqui. Spoiler já pode ser dado aí sobre o Ditame? Na verdade, a gente não vai nem se limitar apenas à contabilidade, né? Como o Diogo até colocou no início, a gente vai tratar aqui sobre alguns temas da contabilidade, mas tudo ali em volta também do empreendedor.
empreendedor brasileiro, né, a nossa realidade, e pequenos e médios negócios, que é onde a gente atua mais diretamente. Então, o que pode nos esperar de tema aí? A gente vai estar falando sobre empreendedorismo, a gente vai estar falando também sobre algumas questões mais técnicas, formação de preço, ponto de equilíbrio, coisas que estão no dia a dia do pequeno e médio empreendedor que a gente pode contribuir, que a gente pode orientar, que a gente pode direcionar. Acho que os empreendedores de plantão aí podem esperar muita coisa legal desse nosso projeto. Muito legal. Eu acho que os temas, assim, né, a gente, dada a nossa atividade, né, a nossa especialidade, a gente, sim, vai voltar aos temas voltados a esse universo da contabilidade, da consultoria empresarial. Porém, também a gente não vai ficar só nisso, né? Pois a gente está diante de uma grande mudança que vai ocorrer no nosso país, que é com a reforma tributária. Isso vai trazer um chacoalho ali na população, porque vai trazer uma mudança significativa, inclusive até de cultura, né? Então, nós, debatendo lá entre nós, né, o que a gente pode oferecer, né, o que a gente pode pensar. Surgiu a ideia, né, do podcast, para a gente obviamente também tá divulgando o nosso trabalho, mas também tá compartilhando, porque a gente não quer só vender serviço, mas também nós queremos compartilhar valores, a gente quer compartilhar e aprender todos os dias, né, as novidades que estão aí, né, porque tudo muda muito rápido. Né? De 5 anos para cá, atrás até agora, muita coisa mudou. E os 5 anos que vêm agora também vai mudar muita coisa. Inclusive, vai sofrer uma mudança muito grande em questão cultural, até na nossa população. Então, a ideia foi exatamente essa, pegando esse momento, né, de mudança que a gente está para acontecer, e os temas vai acontecendo ali conforme a gente, né, já tem a ideia do primeiro, né? Com base no primeiro, a gente já tem a ideia do segundo e acho que até o terceiro, né, Alberto? Pode contar já qual vai ser o primeiro? O primeiro vai ser o tema da bola da vez aí, que é a declaração de imposto de renda, né? Exato. E aí tem muitas Bem dúvidas, né? Inclusive hoje de manhã, na própria Pequenas Empresas Grandes Negócios, na Globo, falou, né, sobre a declaração de imposto de renda dos MEIs, né? A gente tem hoje aproximadamente aí, né, segundo a própria divulgação aí da Globo, né, em torno de 23 milhões de MEIs no Brasil. Não sei se esse dado está correto, e também não sei se eu peguei o número correto, porque a gente está ali de manhã não ouve direito, né? Mas no primeiro Ditame Cash vai ter essa informação. Vai ter informação, né? Mas qual que é a ideia? A gente tem muita desinformação ainda, né? Nós, como brasileiros e bons brasileiros que somos, a gente tem o lema do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E que a hora que eu atento a isso, muitos clientes que nos procuram, muitas pessoas que nos procuram, né? Elas procuram assim, cara, meu CPF cancelou. Aí você vai ver, ele abriu uma MEI, ele não prestou atenção que tinha que contribuir com aquela taxa mensal. E aí passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. No 4º ano e meio, a Receita costuma te chamar para conversar. E como que ela chama você para conversar? Ela cancela seu CPF, você fica sem ter acesso à sua conta bancária. E aí é um desespero, porque muitas vezes é o cara que não consegue comprar comida. Porque bloqueia a conta, porque bloqueia a conta. E aí, assim, e a desinformação, né? Então, o nosso intuito, quando a gente pensou em começar a falar sobre isso, trazer um pouco dessa experiência nossa, que para algumas pessoas que estão ouvindo não é nem um segredo, né? Exato. Sim, mas para a grande maioria, né? Eu costumo brincar com eles, com nós aqui, a grande maioria dos afegãos médios aqui, né? Eles não têm ciência. Às vezes ele abriu uma MEI porque a mãe dele precisava entregar uma nota para alguma coisa e ele foi lá, abriu a MEI, emitiu a nota, a mãe dele foi lá, entregou naquela empresa, né? E isso passou 5 anos e agora ele está com o nome cancelado e ele está com uma dívida de R$5.000, R$6.000, porque aí o governo coloca multa, juros, correção monetária, e aquilo vira uma bola de neve, ele tem que parcelar uma dívida de R$5.000, que às vezes ele emitiu uma nota de R$2.000, de R$1.000, ou seja, ele abriu aquilo com o intuito de receber né? de empreender. Sim. E às vezes até ajustar a vida do amigo, da mãe, do irmão, e aí agora ele está com a dívida. E essa dívida,
Não tem como, gente. Vocês vão ter que pagar. Então, triste. Isso, para nós, pode ser que a gente ouça de algumas pessoas, isso aí é uma vez na vida ou na morte, mas para essa pessoa, se a gente conseguir contribuir e ajudar uma pessoa, no nosso ponto de vista, a gente já fez o nosso papel. E pode ser uma pessoa que está ouvindo que às vezes sabe dessa informação, mas ao ouvir o podcast, ela vai se atentar, Isso. ela vai reciclar aquela informação e ela vai correr atrás, né, do prejuízo. Ou pode até ser que procure vocês para essa solução. Sim. Com toda certeza. É triste, é isso que o Roberto falou. Eu já peguei esses casos, assim, falei, oh meu Deus, assim, era só pagar, né? Tem algumas. Até porque assim. Ou era pagar só, na data, ou era só né? decidir se vamos fechar também, porque é muito Isso, simples fechar também. É muito simples fechar. Porque, na verdade, assim, o MEI em si, ele não precisa exatamente de um contador. Mas por conta ali do desconhecimento, né, acaba que não cuida, não observa, e aí quando vê, tem que procurar um contador para acabar resolvendo. Né? Gente, que, né, os ouvintes que estão nos ouvindo, MEI é a coisa mais simples hoje em dia, você cuidar. Né? Mas Se como você não nós tem- dissemos, o simples não é fácil. Exatamente. Mas se caso você não... Não, porque tem situações que não, Diogo, eu não quero, eu quero que você cuida pra mim. Não, mas eu posso te ensinar. Porque é simples, não tem muito segredo assim. Não, mas eu não quero, eu quero que você cuida pra mim. Então, beleza, tranquilo. E só um adendo, né? Fazendo um parêntese, desculpa te interromper. A gente está falando MEI aqui porque a gente conhece, mas o que é o MEI? É um exato. microempreendedor individual. Exatamente. E aí, talvez alguém que está ouvindo aqui nem sabe o que é e às vezes está precisando verdade. dessa solução. Obrigado, Roberto. Às Exatamente. vezes ele vai virar o MEI ainda, Isso, né? Precisa desse auxílio. Para o início de tudo, né, quando você quer empreender, o MEI é a excelente porta de entrada, até porque nem todas as atividades, né, podem ser utilizadas pelo MEI, né, mas a grande maioria hoje, né, um pequeno comércio, uma pequena prestação de serviço, né, não sendo serviços profissionais, você pode iniciar com o MEI. Né? O MEI, quando você abre, ele é um CNPJ, é uma empresa, uma pessoa jurídica. Né? Hoje, eu quero deixar bem claro aqui, né? Apesar de que muitos possam conhecer, mas muitos ouvintes podem não saber. A pessoa física e a pessoa jurídica não são a mesma coisa. Apesar da pessoa física ser a detentora da pessoa jurídica, mas não é a mesma coisa. Né? Se você não cuida da pessoa jurídica, com o tempo, quem vai sofrer é a sua pessoa física. E, né, como o Roberto disse, a Receita Federal ela te convida ali após 4 anos para uma conversa desagradável. Né? E você vai ver ali um valor muito alto de juros e multa e não tem o que fazer, a não ser que você espere ali, né, que apareça um refis, né, Roberto? Algum parcelamento especial. Uma campanha. Mas é uma dívida, né, gente? Mas Aí é uma falando de dívida. gestão financeira, Não, é uma dívida. E é complicado, porque às vezes você, né, não tem condições de pagar um parcelamento ali que seja mais rápido para você finalizar. Eu já peguei casos de MEI com dívida de quase 10 mil reais. Eu falei, meu Deus do céu, quase 10 mil. Para parcelar, Isso consegue compromete parcelar. a empresa mesmo. Compromete a vida pessoal da A vida pessoa. pessoal. Né? E da empresa também. Então, a nossa ideia é isso, é ajudar, contribuir com vocês que estão, né, começando a empreender. Também temos habilidades com quem já está no mercado, já tem, que não é MEI também. Mas a gente sempre gosta de começar ali pelo MEI, porque o MEI hoje é a maioria, né, como o Roberto muito disse, embora um dia ele, né, com o seu negócio tendo sucesso, ele vai se tornar um empreendedor, né, uma empresa de médio porte. Ou pequeno. Mas eu acho que o intuito nosso, né, Diogo e as pessoas que estão nos ouvindo aí, o intuito nosso e focado um pouco mais olhando aqui para os contadores, eu sempre digo para o Diogo, o contador hoje ele tem uma mística, né? O empresário acredita que o contador é um mal necessário. Isso é muito ruim, certo? E o contador tem um papel transformador na sociedade, principalmente agora nesses próximos 10, 20 anos. Sim. Se nós, da classe, entendermos o papel que a gente tem nessa transformação que vai acontecer no país, né, que já vem acontecendo,
Exato. A gente precisa assumir essa responsabilidade como contadores, consultores financeiros, porque o país precisa, né? Muito O país desses precisa, né? profissionais. E a gente ter essa responsabilidade. E nós, como empresário também, o cara que está do lado de cá, né? Eu já também, eu empreendo desde os 14 anos, eu já tive do lado de cá e eu achava que o contador meu era um cara chato, né? Eu não gostava nem de ver ele. Eu via ele uma vez por mês que ele entregava uma guia para a gente pagar, né? E acho que é essa mística que nós temos que tentar desconstruir. O nosso intuito com o nosso projeto é tentar desmistificar essa fama que o contador é um agente tributário, que o contador é um agente do governo. E muito contador também assume essa postura, né? Do agente tributário e agente do governo. Eu acho que nós, contadores, nós temos capacidade de transformar esse país. Esse é o meu ponto de vista, né? Como consultores, porque o contador também tem um pouco de receio contra consultores. Nós somos consultores. O contador precisa entender que ele precisa ser um consultor. Ele precisa ser consultivo e ajudar o empresário a ter sucesso. Porque se o empresário tem sucesso, isso se torna algo palpável até para o próprio contador. Ele vai ganhar respaldo, ele vai ganhar respeito, né? E esse é o nosso intuito, é mostrar que é possível sim, o contador, ele comete equívocos, o contador ele comete erros muitas vezes por desconhecimento do negócio do seu cliente. Exatamente. E aí você precisa ter esse compromisso de conhecer melhor o negócio do seu cliente. E muitas vezes o cliente também precisa dar abertura para o contador para conhecer melhor o seu cliente. A gente tem muitos casos que às vezes o cara está tributando errado porque ele não falou para o contador o que tinha que ser feito e o contador às vezes é expert naquilo que ele faz. Exatamente. Então a gente precisa melhorar essa comunicação. Esse é o nosso desafio com o nosso projeto. Não é visando, é só tentar ajudar. Porque nós entendemos, o Guilherme é um cara que eu tenho uma admiração muito grande por isso, né? Porque ele é um cara extremamente de ajudar as pessoas, né? Ajudar sem perguntar por quê, nem para quê. Né? O Diogo tem essa mesma característica, eu acho que é por isso que a gente está junto nesse projeto. Também nós temos esse pensamento, né? Já ouvi muita gente falando assim, mas o que você está ganhando com isso? Bom, estou ganhando nada, mas estou ganhando experiência, estou aprendendo, estou vendo um novo ponto de vista, olhando para uma perspectiva diferente, né? Tá servindo também. Servindo. Com né? toda certeza, né? E isso é importante, né? Como o Roberto muito bem disse, o profissional contábil ele não é limitado a só ficar apurando o imposto, né? Enviando guia. Às vezes você vai conversar com o empresário, ele... O que eu tenho para pagar hoje? Não é só isso, né? A gente tem que mudar esse relacionamento. Ele pode ser muitas vezes um mentor ou Com um toda orientador. certeza. O contador ele tem toda a habilidade para isso. Apesar de que a contabilidade ela tem vários leques de atuações. Ela não é um nicho só. Tem vários nichos de trabalho. O contador é um profissional muito completo, né? Pouco explorado. Exato. E diariamente a gente está ali, muitas das vezes fica preso ali à operacionalidade, mas também você pode sair da operacionalidade e estar ali na parte da estratégia, ajudando o seu cliente, né, o empresário, a pensar em soluções melhores para o negócio. Porque, assim, hoje no nosso país a gente vive numa burocracia muito grande, principalmente na questão de imposto. A gente vive um manicômio tributário, bem dizer, porque para o pequeno empresário pode ser um pouco mais tranquilo, mas quando você vai para o médio... E nem vou chegar tanto ao grande empresário, tá? Porque aí quando você já chega no grande empresário também tem suas diversas dificuldades também, mas vou me limitar ao médio e pequeno empresário. Quando você já chega ali no médio empresário, o ICMS mesmo é um dos impostos mais difíceis que tem. Até para nós, para mim como contador, pois hoje no Brasil a gente tem 27 estados, né? Cada estado tem a sua legislação. Cada estado tem sua forma de calcular. Apesar de termos uma uniformidade ali de como calcular, mas cada estado tem a sua lei de ICMS. A alíquota não é padrão em todo o território nacional. Então tem uma dificuldade muito grande. E isso interfere no preço do produto. Né? Se o empresário ele não souber precificar o produto, né? Não souber ali observar os custos, né, que ele está tendo, tanto o custo... Às vezes, para adquirir o produto ou para produzir, não existe só isso. Tem o custo da administração do negócio, né, Roberto? Que ele é mais a especialidade dele.
Mas aí você está dando spoiler do nosso podcast Formação de Preço, né? Mas assim, tô adiantando. Exatamente. Mas é um dos motivos, né? Que é a atuação do contador. Né? Ele tem que se aproximar mais do empresário, entender a dor do empresário. Às vezes o empresário ele pode estar tomando uma decisão errada e você tem que estar ali, ó. Calma lá, né? Se você for por esse lado, né? Você poderá ter isso e isso de implicação. Nós temos condições disso. Né? Só temos que começar a virar essa chave, né? Então a nossa proposta é essa. Não somente ficar apurando imposto, né? Entregando uma guia para ele em determinados dias do mês, mas não. Participar junto do negócio, obviamente, ali tá, né, dando abertura, mas ó, a gente pode contribuir aqui, vamos ver como que tá a sua precificação, vamos ver como que tá o seu negócio, porque também tudo para um empresário é um universo, é só ele quem sabe as dores que ele passa. Né? E nós estamos ali para contribuir mesmo, né? Porque não é só preço, não é só imposto, né? Só balanço. Tem diversas coisas dentro de uma organização, dentro de uma empresa, né? Que o contador pode estar contribuindo. Olha, estamos tendo não só spoilers, como verdadeiras aulas já aqui, né? Exato. Então, vai ser, quer dizer, é só um aquecimento para vocês conhecerem o quanto vai ser rico esse Ditame Cash, né? A gente vai conhecer e vai tirar muitas dúvidas. Eu já vou assistir o de formação de preços com certeza, que eu vou querer aprender um pouquinho. Mas, como você estava falando, Roberto, sobre conhecer melhor o cliente, certamente o cliente também quer conhecer melhor vocês. Sim. Né? Então, temos clientes e novos clientes, se possíveis, né? Ouvintes e pessoas que querem tirar dúvidas. Temos um público aí. Então me conta um pouquinho sobre o Ditame Podcast, como veio o nome, como nasceu a empresa Ditame que você estava comentando nos bastidores, que foi há 25 anos atrás, é isso? Sim. Conta essa trajetória pra gente um pouco aí, pra gente saber e pra quem tá ouvindo a gente também conhecer um pouco mais. Na verdade, o nome Ditame, ele nasceu na faculdade, né? Nós temos uma turma de amigos da minha turma de amigos lá de 1998, então já entrego minha idade, né? A gente entrou na Universidade Federal para fazer economia. Você vê que a idade é uma revelação que vai acontecer em algum episódio. Né? Então assistam. Não tem problema com a idade, não. Tem 48 anos. Né? Já revelou. A gente ia guardar para o final, né? E um grande amigo, um cara que eu admiro muito, um cara que eu tenho um respeito muito grande, em todos os sentidos, em termos de inteligência, em termos de capacidade de conhecimento, né? Que é o Sebastião Rey. A gente brincando, porque eu vou montar uma empresa, aí ele falou, vou fazer um nome. E aí ele falou Ditame. Na verdade, a gente nunca fez uma empresa conosco, né? A gente até hoje se encontra, todos os meses a gente se encontra, temos a nossa confraria, né? Dos nossos amigos até hoje. E esse nome saiu de lá. Nem sei se ele sabe se esse nome saiu dele mesmo, né? Agora ele está sabendo. E eu já venho trabalhando com essa empresa hoje, esse nome é registrado em meu nome, né? Já tem a marca dela, a marca Ditame é a minha marca, é a marca que eu registrei, na verdade. Nós registramos. Já como CNPJ é a terceira vez que a gente busca, né? Eu comecei a Ditame lá em 2011, não deu muito certo, né? Eu sou insistente, né? Aí em 2017 a gente abriu de novo. Insistente não, empreendedor. Empreendedor, E também não deu certo por uma série de situações que talvez um dia a gente conte, né? Infelizmente houve alguns eventos que acabou interrompendo o sonho e agora a gente voltou novamente com a empresa, né? Eu sempre usei a empresa, sempre usei a logo e agora nos unimos e falamos, vamos entregar um pouco do nosso conhecimento para poder ajudar as pessoas. O meu intuito é ajudar as pessoas. Eu acho que o resto é consequência. Sucesso, clientes, Exato. É consequência de transferir conhecimento, ajudar as pessoas. E como eu disse para você, se a gente conseguir ajudar uma pessoa que vai ouvir a gente e vai falar, cara, eu tô nessa situação e eu preciso tomar uma atitude, porque senão eu posso chegar lá na frente e ter uma dívida que não é legal, né? Que não vai ser legal para mim, né? A gente já está satisfeito, a gente já se dá por satisfeito, eu me dou por satisfeito,
Porque eu sei quanto é difícil, às vezes o cara tá ali, a gente tem casos concretos hoje que já aconteceu do cara vir procurar a gente e falar, cara, você tem 5 anos de dívida. E hoje ele tá pagando R$89 por mês, vai ter que pagar durante 60 vezes, ou seja, 5 anos, R$89 por mês, e vai aumentando cada ano um pouquinho, porque tem Selic, tem etc, etc. A Selic muito alta, 14%, imagine uma dívida selicada aí até 5 anos. Poderia estar entrando no negócio, né? Isso. E aí, você vê, mas é R$89. Alguém vai falar 89. Gente, R$89, dependendo da renda familiar, é uma coisa que significa. Sim. Né? Hoje a gente está vivendo um momento complicado. Não quero entrar em méritos de discussão nem nada, mas a gente está vivendo um momento delicado no país. Né? A gente vê que a maior empresa que eu, pelo menos, acho que ela tá bombando no país. Né? A empresa aluga-se, né? A gente só vê, né? A gente passa no centro, a gente vê um monte de empresa aluga-se, né? Então, a gente se preocupa. Como empreendedor, eu já vivi isso há muito tempo. A gente vê altos e baixos, altos e baixos. Eu estou muito preocupado com isso, porque eu sou economista, eu sou contador, então essa veia econômica, né? Puxando um pouco a sardinha para o meu lado, eu digo que toda profissão tinha que estudar pelo menos 1 ano de economia para poder entender o contexto microeconômico e macroeconômico, né? Mas aí eu puxando para minha sardinha, né? A sardinha, a brasa aqui para minha sardinha. Mas eu acho que seria muito interessante. Educação financeira na escola, visão de microeconomia, visão de macroeconomia. E aí o cara, depois ele vai lá e vai ver o que ele quer fazer da vida, vai ser empresário, vai ser isso, vai ser aquilo. E economia não é cálculo, não. É comportamento, tendência, aprender a poupar, saber que 3% de juros é um juros alto. Às vezes, o empresário precisa captar esse 3% de juros, mas o contador, nós aqui, temos que mostrar para ele que o custo-benefício daquilo tem que ter custo-benefício. Porque se você capta um recurso a 3% de juros e você não deixa 3% de margem, no final, depois lá no pé do DRE não dá 3%, você está quebrando. E às vezes o empresário não tem essa noção. Então, esse micro e pequeno empresário, muitas vezes ele vai precisar captar um recurso. A gente vê. Vocês também auxiliam nesse processo? Sim. Sim. Então, tem todo um processo, inclusive, né, que a empresa precisa ter para ela conseguir ter condições, né? Que a gente vai estar tratando nos nossos episódios. Esse é um tema que, com certeza, os principalmente empreendedores vão querer e saber. Microempreendedor, para os MEIs e os MEs, né? Precisa ter um processinho ali que eles têm que fazer, que já o contador que faz, que é a escrituração correta de sua empresa, tal, emissão de nota, tudo certinho, para que ele consiga buscar um crédito melhor. Acredito que muitos não têm esse conhecimento, né? E acaba penando, às vezes, né, buscando um crédito com uma taxa o próprio de juros, microempreendedor, que às sangra vezes, a operação, isso, né? O próprio microempreendedor, ele precisa entender que ele tem condição de emitir R$6.700 de nota. Às vezes você conversa com um cara e fala assim, pô, mas eu tenho receita. Às vezes ele tem até uma receita maior. E a gente não vai entrar nesse mérito aqui, até porque a gente sabe que isso acontece, né? Eu estava vendo hoje mesmo, no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, a pessoa é MEI e fatura R$60 mil por mês. Tranquilo. Às vezes o cara tá vendo aquela reportagem e ele buga, né? Ele fala assim, mas não rola, né? Mas tudo bem. Só que o que nós tentamos mostrar para os nossos clientes é que eles precisam aparecer para o fisco. E muitas vezes o cliente tem medo. Ele fala, mas eu emiti nota, eu vou pagar imposto. Não, o MEI, ele já está pagando o imposto com aquela taxa que ele paga de R$85, R$95. Exatamente. Tem uma diferenciação por questões de atividades dentro do KNAI, né? Mas assim, vamos falar que ele paga R$85 por mês e ele tem direito de emitir R$6 mil de nota. E ele não emite. Aí ele quer acessar um Pronamp, ele quer acessar um crédito do governo. Mas o governo é papel. Como ele não emitiu nota, ele não tem lastro. Onde provar que ele tem condições de... É bem interessante a gente tentar mostrar essa experiência para ele. Como é que ele consegue fazer isso? Aonde que ele tira a nota? É totalmente de graça. Até para ter um histórico, né? Exatamente. Ter um histórico exatamente. de receita, de faturamento, né? É que nem você, pessoa física, né? Quando você vai buscar crédito. Qual que é a primeira coisa que eles te pedem? É o comprovante de renda, né? Da pessoa jurídica, os últimos é a mesma meses. coisa. É uma pessoa também, né? Obviamente. As pessoas entendem apesar de não serem as mesmas, tá? A pessoa física, a pessoa jurídica pessoa não é a mesma né? coisa. Mas se a pessoa física não cuidar da jurídica, quem paga é a pessoa física. Uma hora ela vai pagar.
tá? Então nós estamos aqui para que isso não aconteça, porque é desagradável essa conversa com a Receita, quando o Roberto brincou lá no início. Melhor prevenir, né? Com toda certeza. Pessoal, tá muito bom o papo. Acho que vai precisar de um segundo episódio pra gente continuar, porque a gente tá aqui só aprendendo, tenho certeza que tá ouvindo também. Mas a gente está caminhando para o final, né, desse nosso primeiro aquecimento do DitamiCast através do nosso podcast. A produção já me avisou que a gente está aí no limite do tempo, porque geralmente quando é assim é porque a conversa foi muito boa, legal, porque algumas coisas... Me senti à vontade. Que bom, que bom. Você está em casa aqui no pátio, né, e cada vez mais, né, vocês vão estar conosco aqui esse ano. Sejam bem-vindos mais uma vez, né, Obrigado. E, claro, tem perguntas aqui que eu não vou conseguir fazer, mas tenho certeza que quem está em casa pode colocar aqui a pergunta, né? Quem está no YouTube, coloca nos comentários se tem alguma pergunta, quer interagir de alguma forma, porque em breve vocês vão estar assistindo o DitamiCast oficial, que vai ter aí todas as informações, principalmente o que a gente comentou aqui por cima, né? Vão ter com mais profundidade, nos papos mais completos aí, através do canal Ditami Podcast. E para finalizar, nós sempre temos um desafio aqui no PátioCast. E por essa vocês não esperavam, Essa né? nós não esperávamos. Esse desafio é muito simples. Acho que vocês falaram sobre desafios, sobre, né, inclusive situações desafiadoras, né, com a Receita Federal, com, enfim, dívidas e tudo mais. A gente tem um desafio que é bem mais simples que isso. Fiquem tranquilos. Eu vou pedir para cada um de vocês fazer um convite, olhando para a câmera de vocês, para o pessoal que está assistindo agora, para o Ditami Podcast, falando para eles por que vale a pena acompanhar o Ditami, né? E o que eles podem esperar do novo podcast. Então, cada um, né, vai ter ali uns segundos. Quantos segundos, produção? Dá para fazer aqui um desafio de cada um 30 segundos? Ainda tem tempo? Dá? Então, o Kaique ali autorizou. Então, cada um olhando para a sua câmera. Pode começar, não precisa ser por idade. Tá. Podem começar entre vocês. Os mais novos primeiro. Pronto, resolvido o critério. Acho que é o Guilherme, né? Então, o Guilherme foi, né? Democraticamente. Eleito. Pela idade também. Eleito, né? Olhando para sua câmera ali, Guilherme, o que esperar do Ditami Podcast? Por que as pessoas... por que vale a pena acompanhar o Ditami Podcast a partir de em breve? Em breve, Ditami Podcast. Eu quero dizer assim que vale muito a pena acompanhar o Ditami Podcast, porque nós temos assim a intenção de levar esse conhecimento, de ter uma disruptura com aquilo que você acha que é uma crença ali, mas está te limitando a crescer, a evoluir com o seu negócio. E nós somos realmente de coração aberto para entregar esse conhecimento, para te libertar trazendo esse conhecimento, porque a gente acredita que todos devem ter a oportunidade a traçar o seu próprio caminho, a ter uma liberdade financeira, a realmente ter êxito no seu negócio e também te livrar ali daquilo que tem te amarrado, né? As preocupações com dívida, as preocupações com imposto. Uma curiosidade é que eu escutei esses dias e eu quero te convidar a pensar nisso também, né? Eu escutei uma frase que dizia assim: o que você faz todo dia? Tome cuidado com o que você faz todo dia, porque você vai ficar muito bom nisso. Então não procrastine, vai lá, acesse o nosso programa, que a gente tem muita coisa legal para entregar para vocês. Precisa falar mais nada. Olha, gostei, Guilherme. Acho que o Guilherme até usou Desafio. minhas palavras. Né? Acho que o desafio foi cumprido aí do Guilherme, né? Foi bem completo, né? Muito bem. Quer finalizar, Roberto? Vai lá você tem 30 segundos. Então tá, vamos lá. Senhores ouvintes, estamos... o nosso podcast, ele vai... a nossa intenção, que é a intenção de quando nós abrimos o nosso negócio, é transmitir valores, confiança e soluções para o seu negócio, né? Desmistificar diversos fantasmas que o empresário tem, não somente o empresário, tá? Nós não nos limitamos só ao empresário, mas também a todo o público no geral. Transmitir conhecimento, fazer com que vocês cresçam também. Eu tenho uma missão de vida que é transmitir todo o meu conhecimento, porque o conhecimento ele é algo tão poderoso que a gente não deve guardar. A gente tem que transmitir. E fazer com que os seus negócios sejam os melhores, que vocês tomem as melhores decisões,
pautado através do conhecimento. Não sou muito bom, às vezes, assim, de falar, estou me desenvolvendo, mas é isso. Essa é a nossa proposta e é isso aí. Muito bem. Bom, obrigado. Guilherme falou bem, né? Que eu fiquei até... Deixou uma responsabilidade, né? Deixou deixou. isso. Bom, na verdade, sim, o que a gente precisa deixar claro é que a gente não quer vir aqui para dizer que vocês estão errados, vocês estão certos, ninguém tá errado, ninguém tá certo. Com o nosso projeto, a gente quer simplesmente tentar transmitir conhecimento e segurança. Ser empreendedor no Brasil é um desafio muito grande, né? E a gente está aqui para auxiliar. Né? Auxiliar, o que é auxiliar? Eu costumo brincar que auxiliar é igual um corrimão. Né? Você já desceu escada sem corrimão? A gente até desce, mas a gente fica com muito receio. E você tem que ter muito autoconfiança. Tem gente que não consegue. Então, nós queremos ser esse auxílio. O corrimão é um auxílio. Então, a gente quer isso. Só auxiliá-los nessa nova trajetória de vida de vocês. Muito bem, eu vi que tinha até um cronômetro ali. Então, mas o desafio foi cumprido, né, pessoal? Bom, não percam então o lançamento oficial já, né? Esse programa está sendo gravado umas semanas antes do lançamento, mas já na próxima semana vocês podem encontrar. Querem deixar o canal e o @ de vocês para Você é com o encontrar Guilherme. É programa? o Guilherme, né? Que... É @ Ditami podcast, Ditami Consultoria. O podcast em si a gente ainda tá decidindo, né? Se vai ter um Instagram ou não, mas a gente tá concentrando ali. Do Instagram oficial da Ditami. Podcast, Ditami Contabilidade. @ Ditami Contabilidade. Segue lá no Instagram. A gente tá começando a movimentar as nossas redes. Muito bem, vai movimentar bastante, com certeza. Sim, essa é a intenção. Desse papo aqui já teve muitos cortes e melhores momentos. A gente conseguiu aqui, ó, meu roteiro tá todo anotado porque a gente teve muitos insights valiosos, né? Foi muito bom ter vocês aqui, muito bom mesmo. Um prazer conhecer mais ainda. A gente teve algumas conversas antes, né? A gente se conheceu, a gente conversou, mas assim, hoje foi realmente um momento valioso. Literalmente, Bom. A gente conversar, né, com contadores, economistas também, empresários como vocês, é muito importante para nós, para todos nós que estamos aqui também do lado de cá, como empresários, empreendedores, e também para quem está ouvindo, com certeza é muito válido aprender, né, e ter conhecimento como vocês trouxeram aqui. Então, aprender mais sobre o mercado, os desafios, né, do nosso tempo, do tempo que a gente está vivendo, assistam o Ditami Podcast para ter essa riqueza aí e acesso a todas as informações. Obrigado pelo Valeu. convite. Eu que agradeço e agora nós vamos gravar o Ditami Podcast e vocês não percam. Sigam o nosso canal aqui do Pátio Estúdios e também Ditami Podcast. Até logo. Até a próxima, né? Até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente.